Oi, gente, boa noite. Hoje tá complicado, né? Toda hora cai um pouquinho aqui, a gente entra novamente, mas é assim mesmo, tá bom? É assim que funciona. Tá tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, né? Nós estamos então nessa nossa semana sobre a nossa série do TEA, né? Vamos falar sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. E então, hoje nós estamos no nosso sexto dia e eu gostaria de dizer para vocês que está sendo maravilhoso poder ajudar muitas pessoas. Tem muitas pessoas que têm entrado em contato comigo no particular e isso para mim é muito gratificante, porque se eu posso ajudar outras pessoas, as outras pessoas também podem ajudar outras e assim a gente vai formando um ciclo, né? Bom de ajuda uns aos outros, que às vezes, algumas vezes as pessoas têm muita dificuldade quanto a esses transtornos, não é verdade? Então, é isso que eu gostaria de deixar claro para vocês hoje, que nós amanhã encerramos a nossa série. Vamos falar sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Hoje nós estamos no nosso sétimo dia e amanhã é dia de resumão, então, né? Para a gente poder fechar com chave de ouro a nossa semana aí sobre o TEA. Então, boa noite, Alex, boa noite, Aline, boa noite, Cantinho da Ju. Sejam todos bem-vindos, tá bom, gente? Fiquem todos à vontade para fazer seus comentários aqui na nossa live de hoje, certinho? Podem fazer seus comentários, podem fazer suas perguntas da forma como vocês acharem melhor, tá bom? Fiquem bem à vontade. E hoje, então, na nossa série Vamos Falar sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, nós vamos iniciar falando sobre os fatores de risco, né? Durante todos os dias da semana nós tivemos um momento sobre alguma coisa dentro do TEA. E hoje, então, o nosso momento é sobre fatores de risco, diagnóstico e também alguns sinais precoces para que a gente possa ajudar as famílias a identificar alguns sinais aí. Tudo bem? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Bom, para iniciarmos então, fatores de risco, né? Nós já vimos aí os fatores biológicos, neurobiológicos, já vimos também sobre a diferença entre birra e crise, já vimos algumas coisas sobre a questão cerebral, né? Onde acontece algumas podas, onde não acontece, da criança neurotípica para a criança autista. E hoje, então, nós vamos para os fatores de risco, que é, por exemplo, quando suspeitar, né, pessoal, que uma família tem risco de ter filhos autistas. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso suspeitar? Primeiro, né? É só suspeitas, tá bom, pessoal? Que fique bem claro aqui que tudo que eu estou dizendo aqui é aquilo que eu posso suspeitar, que vai me ajudar a diagnosticar alguma coisa, tá bom? É uma ajuda, não é um diagnóstico fechado, certinho? Até mesmo porque, para ser um diagnóstico fechado, nós já vimos aí no dia que nós fomos ver sobre as equipes multidisciplinares, né, em algum dia anterior aí dessa semana, que a gente precisa de uma equipe realmente para poder estar avaliando isso daí, né? E quem faz parte dessa equipe, neuropediatra, psiquiatra infantil, psicopedagogo, neuropsicólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, então é a escola, então é tudo muito junto, tá bom? E aí então como ajudar a família em algumas suspeitas, né? Quando é que uma família pode ter um caso de autismo na família, por exemplo? Quando a mãe tem filho, né, já em idade mais avançada, como por exemplo depois dos 40, ou até mesmo a partir dos 37 anos. Tem alguns casos que já estão acontecendo. Não que isso vá acontecer com todos, né? Mas já tem-se provas de que a mãe, a partir dos 37, 40 anos, aí tem grandes riscos de ter filhos autistas.
tá bom? E hoje nós vivemos uma sociedade que as mães querem ter filhos cada vez mais numa idade mais velha, né? Pela questão de segurança, estrutura e tudo. E aí então esses índices vão aumentando devido a esse processo também, tudo bem? Então, no caso, quando é a mãe, né, engravida e tá com mais de 37 anos, 40 anos, e o pai também, a mãe às vezes pode ter 18 anos, mas se o pai tiver mais do que 40 anos ou a partir de 40 anos, também corre grandes riscos, tá bom? Então, é dos dois lados, tanto o pai quanto a mãe. E também se às vezes a família tem casos na família de esquizofrenia, de deficiência intelectual, tudo isso pode ocasionar para que também venha ter um filho com autismo, certinho? Tudo são hipóteses, nada certeiro, são coisas que algumas vezes pode acontecer e tem alguns especialistas que já falam muito sobre isso e deixam isso bem claro que realmente tem algumas crianças autistas e foram devido a esses fatores. Outro caso também é quando a criança nasce com menos de 2,5 kg, né? Também é outro fato que pode levar a criança a ter um autismo. Obrigada pelos corações, tá bom, pessoal? Obrigada mesmo. É, por exemplo, se a gente, como eu expliquei, né, em algumas lives aí, hoje eu repito novamente, se a gente pegar o cérebro de uma criança neurotípica e de uma criança autista, nós vamos ver aí que da criança neurotípica, a criança sofreu a poda, né, cerebral, que são dos neurônios que eles morrem para que dê lugar a outros novos, de acordo com a idade. Isso acontece muito a partir dos 2, 3 anos de idade, essa poda neural aí. E enquanto isso, né, na criança autista não acontece essa poda. Aí o que acontece? Ela vai acumulando coisas no cérebro, tá bom? Outras coisas também, tudo isso são hipóteses, a gente não se sabe ainda a causa realmente do que causa, mas são hipóteses que alguns especialistas já estudaram e que viram que já nasceram crianças devido a isso, que já fizeram essa comparação cerebral e viram também que ocasionaram essas lesões, essas comparações aí quando eles estudaram isso, tá bom? E a questão do diagnóstico, né? A questão do diagnóstico, como eu já disse anteriormente aqui, ele deve ser multidisciplinar pela equipe. E aí é importante que a gente observe bastante a escola, né? Como que essa criança funciona na escola, como que essa criança faz as coisas da escola. E quando a escola for mandar esse relatório, pessoal, se você trabalha em escola e está me ouvindo nesse momento, faça um relatório, tá bom? Bem minucioso. Por quê? Porque o relatório da escola, ele é extremamente importante. E principalmente quando a gente vai fazer as escalas, né? Por exemplo, para algumas identificações de sinais de autismo. Então, aí a gente realmente precisa ter um relatório bem minucioso da escola, porque é onde a criança passa muito tempo. Boa noite, Shirley, seja bem-vinda, tá bom? E outra coisa, a gente precisa. Tem algumas escalinhas, o MChat, por exemplo, né? Eu vou estar até dando alguns exemplos aqui hoje do MChat, como escalar isso daí, como observar essa escala, né? Minuciosamente para que a criança, para que as pessoas consigam ter mais clareza sobre isso. Então, o que acontece? Nós temos autista, às vezes, que não olha para a mãe para poder dizer se pode ou não mexer em determinados brinquedos, certo? Por exemplo, você que tem filho aí neste momento, né? Nós sabemos que os nossos filhos, quando eles estão em um lugar que vai mexer em alguma coisa, em algum objeto ou em algum brinquedo, o que acontece?
eles olham pra gente como é tipo que perguntando, né? Posso mexer? Ele leva a mãozinha e tá olhando ali pra mãe, para poder saber se pode mexer ou não, né? A criança autista, ela não vai ter essa noção. Ela vai simplesmente chegar e mexer. Então, isso são alguns sinais que devem ser observados para que a gente possa ajudar. Então, quem tem filhos pequenos também é bom começar essa observação. A criança vai mexer em algo ali, né? Ela tá mexendo. E aí, como é que tá sendo? Ela tá mexendo e tá olhando para você, tá procurando o seu rapor ali para poder dizer se ela pode ou não pegar? Então, tudo isso é muito importante. Outros sinais também precoces até os 3 anos, tá, pessoal? Quando a gente fala desses sinais precoces aí, a gente está falando de 0 até 3 anos somente, que é importante observar, porque hoje o autismo ele já é diagnosticado bem cedo, né? E quanto mais cedo diagnosticado, melhor será a evolução dessa criança. Então, o que que acontece, por exemplo? A criança mamava, quando a criança tem aí a sua idade de mamar, né, de fazer a sucção no seio, e, por exemplo, não tinha contato visual. A criança, qual é o normal da criança fazer, né? A criança neurotípica, por exemplo, ela tá mamando e ela tá ali procurando o olhar da mãe, ela tá ali procurando segurar o dedo da mãe ou passar a mão no rosto da mãe, tá procurando o olhar da mãe na realidade. A criança com TEA, ela vai ter dificuldade, ela não vai olhar, ela vai amamentar, mas ela não vai procurar esse olhar da mãe. Também é outro sinal para que a gente possa ficar de olho e observar. Outro sinal também é a indiferença ao colo, né? A criança com TEA não tem muito acesso ao colo, ela não gosta de colo. Então, às vezes você chega, dá um abraço, quer pegar, quer pôr no colo, ela não quer colo, ela quer ficar ali sozinha mesmo. Então, outro sinal para a gente estar aí observando. E ela é pobre de gestos, né? Por exemplo, a criança, ela começa a dar tchauzinho com a mão, ela começa a fazer legal, ela começa a ver você e soltar um sorriso. Se você sorrir para ela, ela devolve o sorriso. A criança com TEA, ela vai ter muita dificuldade referente a isso. Tá bom, pessoal? Essa questão gestual para ela é muito complicado. E aí é onde ela não consegue retribuir esses gestos para a pessoa que está fazendo. Então, é outro sinal aí precoce para a gente ficar olhando. No momento de dar tchau, no momento de jogar o beijo, ela não vai querer jogar, não vai querer dar tchau. Você sorri para ela, ela não consegue te devolver o sorriso, né? Ela tem uma fisionomia pronta já. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Wagner. Então, é isso que acontece com alguns sinais precoces que é preciso a gente estar observando hoje, desde mais cedo, tá bom? Não vamos esperar entrar na escola para a gente começar a observar isso, não. Se a gente já tem a possibilidade de reconhecer esses sinais antes, vamos reconhecer esses sinais, vamos procurar ajuda, vamos procurar realizar alguns testes, né? Porque tudo isso pode nos ajudar e muito. Outra coisa também nos sinais precoces, pessoal, é a questão das brincadeiras, né? Por exemplo, quando a criança tá aí com 6, 8 meses, você brinca de esconde-esconde com ela, ela já te retribui o esconde-esconde, né? Você esconde atrás da mamãe dela, ela já fica doidinha ali do colo mesmo procurando você. Se você tá no banco da igreja, e aí a criança olha você de um lado, você passa para o outro, a criança te olha de um lado, te olha do outro, não é verdade? Então, é da mesma forma. Precisamos observar esses sinais. A criança está brincando de esconde-esconde do 0 aos 3 anos? Não, não está brincando. Então, não é só um sinal, tá, pessoal? Tem que ser vários sinais para a gente poder levar todos juntos. E os sinais mais comuns são esses que eu tô falando aqui para vocês hoje, certinho? Entre outros sinal também, além da brincadeira de esconde-esconde, a gente tem
algumas questões muito importantes, que é, por exemplo, o faz de conta, né? A criança, às vezes, joga um pano no rosto e aí você puxa o paninho e fala, achei! Ela morre de rir. Para a criança com TEA, ela não vai achar graça disso. Isso para ela não vai fazer sentido, tá bom? E outra coisa também bem interessante é a questão do faz de conta, né? Às vezes nessa fase as crianças fazem muito faz de conta. Ela escolhe um animalzinho para ser, ela escolhe um personagem para poder imitar, né? E a criança com TEA também, desde cedo, ela não vai ter essa potencialidade dessas repetições do faz de conta, de brincar de faz de conta, desde muito cedo. Ela não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ela é uma criança que ela não trabalha com a questão de emoção. Ela é daquele jeito o tempo todo, né? E aí acaba que ela não consegue lidar com isso, porque as questões de fazer fisionomias para ela é muito complicado. E ela não entende muito bem as fisionomias que você faz também na maioria das vezes. E ela não entende que isso ela tem que repetir, por mais que você explique, ela não vai entender que ela precisa repetir. Então, esses também são alguns dos sinais mais visíveis. Boa noite, Jéssica. Então, pessoal, tem uma tabelinha no Google também, que se depois vocês quiserem tirar, tá bom? Se tiver algum professor por aqui, no Google tem uma tabelinha que tá escrito assim, ó, imagens possíveis do sintoma do autismo. E aí lá nessa tabelinha tem um monte de imagens, e aí eu acho ela bem legal para quem quiser imprimir, né? Só colocar lá no Google assim, a tabelinha já sai, porque ajuda a escola a reconhecer estes sinais também, certinho? Ah, e do MChat, que eu falei para vocês que eu ia falar aqui um pouquinho, né? Então, o que que é o MChat, né? São alguns testes que a gente aplica como contato visual. Nós sabemos que o TEA não tem contato visual. O contato visual dele é muito rápido, é muito curto. Então, qual é o principal contato visual da criança? A gente começa a perceber por aí, se ele está fazendo esse tipo de contato visual. É a questão do apontar. A criança aponta as coisas que ela quer ou não? Ela só te pega pela mão e te leva aonde ela quer. Também é outro sinal. Reconhecer pelo nome, né? Na maioria das vezes, você vai chamar ela por diversas vezes. E aí você pode até pensar assim, não, essa criança, ela é surda. Opa, ela não está me escutando. Mas na realidade, ela não faz jus ao nome que você está chamando, porque ela não reconhece o nome dela ainda. E aí por isso que para ela não faz tanto sentido, certinho? Outra coisa é a atenção compartilhada. Por exemplo, se a criança está com um brinquedo e aí de repente a gente chega perto dela com esse brinquedo, né? E quer brincar também junto com ela. Ela não vai aceitar essa atenção compartilhada. Ela não vai compartilhar comigo. Ela vai ou deixar o brinquedo comigo e sair procurar outra coisa, ou então ela não vai querer brincar com você, vai dar uma crise ali pelo brinquedo e tudo. Tá claro, pessoal? Vocês estão entendendo? Tudo bem? Outra coisa também é a construção de torres, né? Ela constrói grandes torres, empilha tudo que ela vê, ela vai empilhando ali um em cima do outro ou colocando lado a lado, sempre que ela pode, ou empilha ou coloca nas laterais. A questão de trazer objeto para os pais. Às vezes a criança pega um objeto e já traz diretamente para os pais para poder ter a conexão dos pais, né? Por exemplo. E aí os pais vão ver esse objeto e tudo tranquilo, é uma criança neurotípica. Para a criança com TEA, acontece que ela vai pegar esse brinquedo, ela vai ficar sozinha com esse brinquedo. Ela não vai levar o brinquedo para os pais. Ela não consegue entender esse processo de levar o brinquedo para os pais. Outra questão é a imitação.
Você fala para ela imitar o bichinho, né? Tem a fase lá dos bichinhos, não é isso? Vamos imitar os bichinhos. Qual que é o barulho do porquinho? Como que a galinha faz? A criança com o TEA, ela tem muita dificuldade dessa questão aí de imitar esses barulhos. Porque ela não faz conexão com esses barulhos e às vezes a questão fonética, fonológica dela mesmo é muito prejudicada. E aí depende de cada caso, né? Tem uns casos que são mais graves, a questão fonológica, outros nem tanto. E aí, por isso é bom estar consultando um fonoaudiólogo também para poder ver essa questão de, às vezes, apraxia de fala, alguma coisa de transtorno de linguagem também, atraso de linguagem, que normalmente eles têm, né? Para que fique tudo bem tranquilo. Alguma pergunta, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ou tá tudo bem? Estando tudo bem, a gente já logo encerra, tá bom? Quanto mais a gente abordar mais cedo, pessoal, conseguir identificar, encaminhar essa criança para uma terapia, para poder fazer alguns diagnósticos mais precisos, melhor é, tá? Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor é. Então, no entanto, aí a partir de 1 ano até 3 anos, a gente já começa essas observações e ponderações também, porque tem que ser observado e muito bem observado, porque às vezes o que a gente pensa pode não ser, e o que a gente acha não ser, pode ser que seja assim, tudo bem? A questão das melhoras com a idade. Quando a gente aborda essa questão mais cedo, há grandes resultados de grandes melhoras. E uma coisa que é muito importante é que a escola precisa conversar. Se a escola tem alguma criança autista, é interessante que o professor, que a escola, converse com toda essa equipe disciplinar dessa criança. Por quê? Porque temos que trabalhar todos juntos, todo mundo falando a mesma língua, certo? E dar muito suporte à família. Por quê? Porque às vezes nós nos esquecemos da família, né? E a família sofre muito com uma criança que tem o TEA também. Porque às vezes ela não sabe o que tem que ser feito, é difícil para os pais entenderem o processo. E aí, tudo isso a gente precisa também dar um suporte. Tanto a escola precisa dar um suporte para os pais nessa questão aí, quanto todos os profissionais da área também devem dar uma atenção muito importante para os pais, porque às vezes nós nos concentramos tanto na criança que esquecemos, né, da família. E a família são pessoas que sofrem muito, porque são os que estão mais perto, o que vê as crises de perto, né? O que realmente tem que lidar com aquele momento naquela hora e daquele jeito. Então, é por isso que a gente precisa, sim, ajudar bastante a família dessas pessoas que têm o transtorno do espectro autista também. E todas as crianças com todas as crianças com autismo, elas precisam passar por essa avaliação disciplinar e, se for necessária a medicação, tomar a medicação certinha. E quais são os medicamentos mais usados nos casos de autismo, né, atualmente? É a risperidona, normalmente, e o aripiprazol, que também é uma das medicações que mais são usadas hoje nessas crianças, ou adolescentes, ou até mesmo a questão de adultos, né? E uma coisa muito importante, pessoal, que eu estava me esquecendo, um elo bem bacana para a gente prestar atenção e poder ajudar mais ainda e alertar a família também. É perguntar sobre o sono da criança, porque 80% das pessoas que têm o TEA, 80% delas têm problema com o sono, tá bom? Então, isso são pesquisas que especialistas já fizeram, tem vários especialistas nessas áreas que comprovam isso, e eles chegaram a esse número, que 80% das crianças com TEA têm problema com sono, tá bom? Vou ficando por aqui hoje então, se vocês não têm nenhuma dúvida, tá tudo tranquilo.
Então, amanhã a gente encerra a nossa semana, tá bom? Do espectro autista. Então, a gente pode fazer essa live amanhã à tarde, por volta das 15 horas por aí. Eu vou estar entrando para a gente poder fazer o encerramento dessa série nossa aí do TEA, que é o transtorno do espectro autista, que nós já vimos aí como lidar com esses casos, o que fazer, quais medicamentos, diferenciamos birra de crise, vimos o que é realmente, desde quando surgiu, né, o autismo, quais foram as pessoas que descobriram, fizemos um contexto histórico aí para depois a gente chegar no ponto que nós estamos hoje. Então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui presentes, tá bom? Um forte abraço a todos, um beijo no coração, fiquem com Deus. E não esqueçam, Estímulos do Saber está em Jussara, na Avenida Caculé, número 555A, ao lado da Drogaria Padrão. 3373-2808 é o telefone de lá fixo e também o WhatsApp. Se caso você precisar mandar um WhatsApp, é só chamar aí o 3373-2808 e comunicar com a gente que a gente vai te responder, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.